questão número 59. Vamos continuar analisando essas questões de direito eleitoral, falando agora sobre os sistemas eleitorais. Nós temos dois tipos de sistemas eleitorais, né? O majoritário e o proporcional. O majoritário é presidente, governador, prefeito e senador. Proporcional, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador. Bom, para o sistema proporcional, aplica-se, né, para a escolha dos candidatos, os quocientes eleitoral e partidário. Quociente eleitoral, né, inicialmente, a divisão de todos os votos válidos atribuídos aos candidatos, mais os votos, né, das legendas, dividido pelo número de vagas, né, a serem preenchidos, né? E o quociente partidário, aí vem, né, votos válidos dos candidatos, mais os votos válidos, né, da legenda, dividido pelo quociente eleitoral. E no caso da coligação, ó, votos válidos dos candidatos da coligação, mais os votos, né, de legenda dos partidos da coligação, dividido pelo quociente eleitoral. Aí nós temos o quociente partidário. No sistema majoritário, é diferente. O sistema majoritário, presidente, governador e prefeito, será eleito aquele que tiver obtido a maioria absoluta, né, dos votos, ou seja, metade dos votos mais um. Esse é o sistema majoritário. No caso do senador, que é majoritário também, é diferente. Será eleito o senador que obtiver a maioria dos votos. Então, no caso de presidente e governador, se nenhum atingir, né, naquele primeiro domingo de outubro, né, dia da eleição, a maioria absoluta dos votos, será realizada uma outra eleição, nós chamamos de segundo turno, no último domingo de outubro. Os candidatos a prefeito, né, nas capitais e cidades com mais de 200 mil eleitores, também se aplica esta regra. Será eleito no primeiro turno o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos, não obtendo, né, outra eleição, ou seja, no último domingo de outubro será realizada uma nova eleição, né? Aí tem a seguinte regra, né? No segundo turno, entre o primeiro e o segundo turno, falecendo um candidato, por exemplo, né, vai ser convocado o segundo mais votado. Mas, se o segundo mais votado forem dois candidatos empatados, ó, dois candidatos empataram, né, segundo mais votado, então vai chamar o mais idoso. Esta, portanto, é a regra em caso, né, de falecimento, por exemplo, né, de um dos candidatos que vão para o segundo turno, presidente, governador ou prefeito. Bom, vamos ver então aqui as alternativas para depois respondermos as questões e ir analisando cada alternativa. Vamos lá, sobre os sistemas eleitorais, assinale a alternativa correta. Letra A. O sistema eleitoral proporcional parte da necessidade de calcular o quociente eleitoral e o quociente partidário. Perfeito até aí. É aplicado no direito brasileiro nas eleições para os cargos executivos e legislativos. Incorreto. Então, neste momento, né, da análise desta letra A, nós observamos aqui, né, um dado incorreto. Cargos executivos. Quais são os cargos executivos? Presidente, governador e prefeito. Então, esses cargos executivos, qual é o sistema utilizado no direito brasileiro? O sistema majoritário, né? Será eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos. Legislativos, sim, né? Deputado federal, deputado estadual, né? Deputado distrital e vereador. Então, está incorreto isso aí, ó. Então, o quociente eleitoral só para os candidatos proporcionais e também o partidário, né? Partidos políticos e coligações. Letra B. O sistema majoritário determina que o vencedor das eleições seja o candidato que tiver a maioria relativa dos votos válidos e que consiga atingir o quociente partidário. Dois erros aí, né? Nesta alternativa, nós vislumbramos, né, dois erros. Primeiro, né, determina o vencedor das eleições seja o candidato que tiver a maioria relativa, não, a maioria absoluta dos votos válidos, né? Então, o candidato majoritário, para ser eleito no primeiro turno, tem que obter a maioria absoluta dos votos. Então, o primeiro erro está aí, ó, maioria relativa dos votos válidos. Segundo erro,
que consiga atingir o quociente partidário. Quociente partidário só nas eleições proporcionais. Na majoritária, não tem quociente eleitoral e tampouco partidário. Então está incorreta devido a essas duas situações. C. O sistema majoritário é caracterizado como aquele no qual o candidato que obtiver a maioria dos votos será declarado vencedor, sendo que no direito brasileiro esse sistema se aplica às eleições para presidente, senador, governador e prefeito. Correto. Correto. Vamos ver a letra D. O sistema eleitoral proporcional é aquele em que o candidato é declarado vitorioso quando consegue atingir o quociente eleitoral, sendo que as eleições para prefeito nas cidades com mais de 200 mil habitantes serão realizadas pelo sistema proporcional. Vários erros aqui, né? Vários erros, né? Então, olha, tem que ser quociente eleitoral e partidário para ver quantas vagas, né, vai ser, então, né, distribuídas para aquele partido ou a coligação. Segundo, prefeito. Prefeito não é eleição proporcional, é eleição majoritária. E nas cidades com mais de 200 mil eleitores, né, seria então realizado segundo turno se, porventura, o candidato a prefeito não obtivesse, naquela eleição, a maioria absoluta dos votos, né, dados a ele, naquela eleição municipal. Então aqui também está errada esta questão, porque prefeito é majoritário e não eleição proporcional. Então, né, vamos ver a alternativa correta aqui. Artigo 83 do Código Eleitoral. Na eleição direta para o Senado Federal, para prefeito e vice-prefeito, adotar-se-ão o princípio majoritário, adotar-se-á o princípio majoritário. Artigo 2º da Lei 9.504/97. Será considerado eleito o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos, né? Então nós temos aí a resposta, né, à questão número 59. Então vamos ver lá, né, a letra C. O sistema majoritário é caracterizado como aquele no qual o candidato que obtiver a maioria dos votos será declarado vencedor. Então vocês observam de pronto aí que nesta questão nós temos aí a maioria de votos. Então ele atribui tanto aos candidatos a presidente, governador e prefeito, como também aos candidatos ao Senado. Lembrando que para presidente, governador e prefeito será eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos, né? 50% mais um. Caso não alcance no primeiro turno a maioria absoluta dos votos, vamos ter uma nova eleição no último domingo de outubro, que nós chamamos de segundo turno, dentre, né, os dois candidatos mais votados. Lembrando que, se neste, né, tempo aí, entre o primeiro e o segundo turno, né, vier a falecer um dos candidatos que estão concorrendo ao segundo turno, convocar-se-á o segundo mais votado. E, prevalecendo no segundo mais votado 2, na mesma votação, convocar-se-á, então, dentre eles dois, o mais idoso, né? Aí, então, nós temos o critério de desempate para convocar o segundo mais votado. Bom, então, né, temos aí, né, a escolha dos candidatos a presidente, governador e prefeito. Quando se tratar de candidato ao Senado Federal, que também é eleição majoritária, não existe essa maioria absoluta de votos. Será eleito o candidato a senador que obtiver a maioria dos votos. Portanto, tem a votação de um candidato a senador e a votação do outro. Quem tiver mais votos naquela eleição vai então ser eleito, vai estar eleito, né, com seus dois suplentes. Então não se aplica, né, a maioria absoluta na eleição para o Senado. Então a alternativa correta a esta questão é a letra C. Né? Tá aí o artigo 83 do Código Eleitoral e o artigo 2º, né, e seguintes da Lei 9.504/97. Vamos agora para a questão número 60. Trata-se de propaganda eleitoral, né? Vamos ver lá, então, quais são as alternativas para podermos, então, né, explicarmos cada alternativa de acordo com a legislação eleitoral e, mais precisamente, a Lei 9.504/97. Esta Lei 9.504/97
traz, né, inúmeras regras sobre propaganda eleitoral. Porém, o Tribunal Superior Eleitoral, no ano da eleição, né, ele também, né, vai publicar uma resolução específica sobre propaganda eleitoral, né, claro, né, regulamentando aquelas regras contidas na Lei 9.504/97. Então vamos ver então quais são as alternativas para depois analisarmos cada uma delas de acordo com a legislação eleitoral respectiva. Sobre a propaganda eleitoral, assinale a alternativa correta. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano. Letra B. É permitida a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias. C. É permitida a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral, desde que autorizada pelo juiz eleitoral. E a letra D. Durante o período previsto para a propaganda eleitoral, continuará a ser veiculada a propaganda partidária gratuita prevista em lei. Então, vamos analisar, né, cada uma delas para ver qual será a alternativa correta. Letra A. Nas árvores e jardins localizados em áreas públicas. Então, por exemplo, nós podemos ter, por exemplo, uma praça, né, as avenidas com suas árvores, seus jardins. Nesses locais, é terminantemente proibida a colocação de qualquer tipo de propaganda, sejam cartazes, né, sejam faixas, né, sejam a fixação de bandeiras, né? Então, qualquer tipo de propaganda, né? Amarrar nas plantas, né, nas árvores, etc. Mesmo que não venha causar dano, né, àquela árvore. Proibido também a colocação de propaganda eleitoral, por exemplo, nos gradis, né, naquelas grades que cercam as praças, como também nos seus equipamentos também. É proibido também nos bancos das praças, né, naquelas grades que cercam as praças, naquelas telas que cercam as praças, nos equipamentos, né, esportivos da praça, os balanços, etc. Tudo é proibido, né? Tudo é proibido. Muros, né? Proibido também colocação de propaganda em muro. Chega lá o candidato e sai pintando o muro por aí, né? Poderia, né, antes da lei 13.165 de 2015, né, pintar muros, né? Mas hoje, né, o que é que pode acontecer? O particular pode deixar o candidato, por exemplo, né, afixar lá no seu muro, colar no seu muro, por exemplo, um panfletozinho, né? Antigamente era 4 metros quadrados a pintura, hoje é 0,5, né, meio metro quadrado. Né? Afixar lá, por exemplo, né, uma propagandazinha, um cartazinho pequeno, hoje em dia. E na propriedade particular tem que ser espontânea, né, aquela propaganda, ou seja, o candidato não vai poder pagar ao particular pela colocação, pela fixação, né, daquela pequena propaganda hoje, né, que veio a sua alteração de acordo com a lei 13.165 de 2015. Né? Antes, podia pintar aquele muro, né, uma só pintura do candidato, até 4 metros quadrados, né, o que não é mais possível hoje. Então, muro, né, proibido. Cercas, né, essas cercas aí, né, por exemplo, de casas, etc, etc, é proibido também. Tapumes divisórios, são aqueles tapumes, aquelas madeiras que cercam, por exemplo, uma obra, né? Ou então uma praça, né? Tem uns tapumes lá para evitar, por exemplo, a entrada de pessoas, né? Naquele local ali. Então, aqueles tapumes divisórios também, o candidato não pode, por exemplo, colar cartazes, ou mesmo pintar também qualquer tipo de propaganda. É proibido também nesses tapumes divisórios. Bom, então, qualquer tipo de propaganda eleitoral nesses locais, que não é árvores, jardins públicos, né? Muros, cercas e tapumes divisórios, é proibido terminantemente a colocação de qualquer tipo de propaganda nesses locais. B de bola, né? É permitida a transmissão ao vivo por emissora de rádio e televisão de prévias partidárias. Que são prévias, né? Por exemplo, o partido vai realizar a convenção para escolher seus candidatos, né? Certo? A convenção partidária. Mas antes da convenção, por exemplo,
o partido político pode ter 2 candidatos querendo concorrer, por exemplo, a prefeito. Né? Isso é normal, isso é natural, a governador ou a presidente, sei lá. Então, qualquer desses cargos majoritários aí. Então, o que é que o partido faz? Vai fazer, então, as chamadas prévias partidárias, né? Vai pegar um local qualquer aí, tá certo? E ali vai realizar as prévias, ou seja, vai convocar os filiados do partido para escolher, dentre aqueles 2 candidatos, qual será o candidato escolhido para representar o partido naquele cargo majoritário. Chamam-se prévias. As prévias, elas são feitas internamente, né? Ou seja, dentro do próprio partido. Então não pode haver, por exemplo, né, transmissão ao vivo, por emissora de rádio e de televisão de prévias partidárias. Então não é permitida não, é proibido, né, a emissora de televisão transmitir ao vivo as prévias partidárias. Terminou as prévias, terminou lá a prévia, etc., a televisão então pode fazer lá uma entrevista, etc. Mas durante a realização das prévias é proibido, não é permitida a, por exemplo, filmagem, né? Certo? Ao vivo daquelas prévias partidárias. A letra B, a letra C. É permitida a realização de showmício. Proibida. A Lei 11.300 de 2006, chamada mini-reforma eleitoral, além de outras proibições, também trouxe, né, naquela lei, a vedação, a proibição, a realização de showmício. Uma forma de tentar equilibrar o pleito, né, entre candidatos que tinham condições e outros que não tinham condições de contratar artistas, né? Era muito comum, né, naquela época, a contratação, né, de artistas, né, de artistas. Então, essa lei 11.300 de 2006 veio proibir, né, terminantemente a contratação de grupos musicais, artistas, para, por exemplo, animar um comício. Hoje é proibido. E, inclusive, também é proibido o candidato pegar, colocar um telão ali naquele local do comício e ficar naquele momento, por exemplo, colocando artistas animando aquele comício. É proibido. Vira showmício também. Aquele telão pode ser utilizado pelo candidato para aparecer ele quando ele estiver falando, né? Ou seja, ali naquele momento, né, levando as pessoas, né, sua plataforma de governo. Aí é o comício. O comício é permitido, mas showmício não é permitido. E de evento é semelhante à promoção de candidatos. Não pode também contratar artista, por exemplo, para animar, por exemplo, um almoço, um jantar que, porventura, o candidato queira realizar. O almoço e o jantar são permitidos para arrecadar recursos, né? Apenas vai ter que comunicar a Justiça Eleitoral, o dia, hora, local do evento, quanto vai cobrar, né? Quantas pessoas vão ser, por exemplo, vão poder comprar, né, aquelas senhas, né? Para depois prestar contas, tá? Daquele evento, porque vai ter o quê? Vai ter gastos, né? Pode ter doações, etc. Depois tem que prestar conta desse evento. Mas não pode contratar artistas para animar este evento. Como também a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício. Então não pode contratar nem, por exemplo, um apresentador de rádio e televisão para apresentar, por exemplo, né, aquele candidato. Tá certo? E pior, desde que é autorizado pelo juiz eleitoral em hipótese alguma. O juiz eleitoral jamais autorizará a realização de showmício. Claro, a autoridade maior sabe, né, claro, ele, juiz, que é proibido, né? Proibido o partido, a coligação e o candidato realizar showmício. Então está errada, incorreta esta alternativa C, porque não pode ser realizado com showmício, e sim comício. Letra D. Durante o período previsto para a propaganda eleitoral, continuará sendo veiculada a propaganda partidária gratuita prevista em lei. Não. De jeito nenhum. A propaganda partidária, ela vai ser realizada durante todo o ano em que não tem eleição. Então, por exemplo, agora, né? Este ano, nós não temos eleição ainda, né, prevista, e o partido, então, estará lá realizando sua propaganda partidária, né? Em blocos, né? Cadeia nacional, cadeia estadual e também em inserções, né? Aquelas de 30 segundos ou 1 minuto que passam durante toda a programação normal, né? Do rádio e da televisão. Então, esta propaganda partidária, os partidos então vão levar o conhecimento, né, da sociedade geral, né, o seu programa, né, etc. O que é que vão fazer, né, como partido, né, para a sociedade. E também levar aos seus filiados, por exemplo, mensagens, né? Isto chama-se propaganda partidária.
que ocorre durante todo o ano que não tem eleição e até o dia 30 de junho do ano da eleição. Então está incorreta porque, durante o período previsto para a propaganda eleitoral, continuará sendo veiculada a propaganda partidária gratuita. É errado. Ela é gratuita, mas vai parar no dia 30 de junho do ano da eleição. Então está incorreta esta alternativa D. Então vamos ver aqui então qual é. Artigo 37 da Lei 9.504/97. Parágrafo 5º. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano. Então, esta é a resposta correta, que é justamente a letra A. A letra A, então, responde a esta questão número 60, né, com a proibição de propaganda, seja qual for, em árvores e jardins localizados em áreas públicas. Vamos para a questão número 61, sobre a composição do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Assinale a alternativa correta. O artigo 120 da Constituição Federal, né, traz a composição do TSE e também dos TREs. Estabelece o seguinte: o TSE é composto de, no mínimo, 7 membros. Então, atualmente são 7, né? Mas no mínimo 7 membros. Não estabelecendo um limite máximo, só colocou o mínimo, né? Que é de 7 membros. Ponto. O TSE terá essa composição escolhida da seguinte forma: mediante eleição e voto secreto, 3 juízes escolhidos dentre, né, ministros do STF. Então, aí está o TSE com 3 ministros do STF. Segundo, 2 juízes dentre ministros do STJ. E 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, cuja lista contendo 6 nomes é formada pelo Supremo Tribunal Federal, divide em tríplice e encaminha para presidente da República para escolher, né, os 2 advogados titulares e os 2 advogados, né, substitutos. Então, são 2 advogados titulares e 2 substitutos. Bom, o TSE elege seu presidente e seu vice-presidente dentre os ministros, né, que compõem a corte, né, que compõem o TSE. Ministro do STF, ministro do STF que compõe a corte maior, né, que é o TSE. Então, só pode ser presidente e vice-ministro do STF. O TSE também tem em sua composição o chamado Corregedor Geral Eleitoral. O Corregedor Geral Eleitoral, ele é escolhido dentre ministros do STJ. Daí, então, nós temos, né, os corregedores regionais eleitorais, né, em cada TRE. Tá? Será, então, né, no TSE primeiro, o TRE eu falo já já. Então, TSE, né? TSE, Corregedor Geral, será escolhido dentre ministros do STJ. No TRE, nós vamos ter também corregedor regional, só que é regional. No TSE é o corregedor geral e no TRE é o corregedor regional. Os corregedores regionais eleitorais dos TREs dos estados serão escolhidos de acordo com o regimento interno de cada TRE. Então, TRE, de acordo com o seu regimento, vai escolher o seu corregedor regional eleitoral. Bom, o mandato. O mandato dos membros do TSE, né, e dos TREs é de 2 anos. Permitida a recondução por mais 2 anos, mas pelo mesmo processo da primeira investidura. Então, por exemplo, né, antes de terminar o mandato, o presidente do TSE vai informar ao órgão competente daquele membro que está encerrando o mandato, né? Por exemplo, se for o magistrado, ó, STF, STJ, informa ao STF e ao STJ, né, quando estiver faltando 30 dias para o encerramento do mandato, né, manda um ofício para lá dizendo que está se encerrando o mandato daquele membro e se trata do primeiro ou segundo mandato. Por quê? Porque se for o primeiro mandato, ele poderá ser reconduzido. E se for o segundo mandato, não poderá ser reconduzido. Tem que passar 2 anos fora para poder, então, poder voltar novamente. Então, está aí, então, né, a composição do TSE com os prazos, né? Com os prazos. Bom, agora não pode fazer parte do TSE cidadãos com parentesco, né, mesmo que por afinidade,
até o 4º grau, inclusive cônjuges e companheiros. Então, aí não pode fazer parte do TSE, né? Essas pessoas, né, que, as quais são vedadas, né, a indicação para compor o TSE. Então, vamos para a questão número 61, né, interpretar cada uma delas e responder. Sobre a composição do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, assinale a alternativa correta. Letra A. São integrantes da composição do Tribunal Superior Eleitoral 2 juízes, dentre 6 advogados, de notável saber jurídico e idoneidade moral, nomeado por nomeação do Presidente da República, aprovados pelo Senado Federal e indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Então aqui, né, não tem nada a ver, está tudo incorreto aqui. Né? O STF, né, forma uma lista contendo 6 nomes, divide em tríplice, manda para o Presidente da República e lá vai escolher 2 titulares e 2 substitutos. Essa é a resposta. Então aqui está incorreta esta alternativa. Letra B. São integrantes da composição do Tribunal Superior Eleitoral 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, né, por nomeação do Presidente da República, aprovados pelo Congresso Nacional, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Errado também. Então, nada de aprovado pelo Congresso Nacional, né, nem indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Letra C. São integrantes da composição do TSE 3 juízes dentre ministros do Superior Tribunal de Justiça. Errado. Né? 2 juízes do STJ. Letra D. São integrantes da composição do Tribunal Superior Eleitoral 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, por nomeação do Presidente da República e indicados pelo Senado Federal. Então, a resposta correta está aí, artigo 119 da Constituição Federal. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo de 7 membros escolhidos da seguinte forma. Por nomeação do Presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, né, nós vimos, né, que 3 juízes do STF vão ser escolhidos para, né, compor o TRE, e o TSE, né, 2, né, 3 do STF, 2 do STJ e 2 advogados. O TRE, 2 embargadores do TJ, 2 juízes de direito do TJ, 1 juiz federal ou 1 juiz do TRF e 2 advogados de notável saber jurídico. Então, né, aqui, ó, por nomeação do Presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, até aí tudo ok. Né? Indicados pelo Supremo Tribunal Federal, tudo ok. Tá certo? Então, artigo 119, inciso 2, é o que responde, tá, a nossa questão. Né? Então, letra D, são integrantes da composição do TSE, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, né, por nomeação do Presidente da República e indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Os advogados que vão para o TRE, quem forma uma lista contendo 6 nomes, não é o STF, é o TRE da respectiva região. Né? Então, por exemplo, vai pedir, por exemplo, né, a relação de advogados, por exemplo, de todo o Brasil, que tenha pelo menos 10 anos de exercício na profissão, para poder então indicar, Presidente da República, os advogados que vão para o TSE. Né? E se for o caso, também 10 anos, né, da carreira de advogado para o TRE também. Então, é o que se exige, né, dessas pessoas, desses advogados que querem concorrer a essas vagas, tanto no TSE quanto lá no Tribunal Eleitoral. Então está aí o artigo 119, inciso 2, né, da Constituição Federal, né, que trata da composição do TSE. Né? Essa composição que tem 7 membros, né, 3 do ministro do STF, 2 do STJ e 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. Né? Então a resposta correta à questão número 61 é a letra D de dado.
de editado. Na próxima aula, daremos continuidade, né, às questões de direito eleitoral, abordando a questão número 62. Até a próxima aula.